Grande abraço a todos vocês. Agora sábado de manhã, ao vivo, domingo pela Rádio América, às 9 horas da manhã. Depois, na quarta-feira, às 9h45 da noite. Vocês podem rever o Questões de Fé. Nós, para a Rádio América, domingo às 9 horas da manhã, podem ligar para 3469-2505 e as suas participações serão lidas no sábado seguinte aqui no programa da TV. Hoje nós temos a música com o duo Bossa Choro. O Jader virá no quinto bloco para ler as participações de hoje e da semana. E aqueles que participarem, no final serão sorteados 2 kits com uma Bíblia da edição pastoral e 4 livros. Uma entrevista do Papa Francisco ao Padre Antônio Spadaro, da Civiltà Católica, padre jesuíta. 2 livros sobre a Eucaristia, um livro sobre a Virgem Maria. Tudo isto é cortesia da Livraria Paulinas. E também você recebe a edição de junho da revista Faço Parte. Você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, está aí no seu monitor. O código de área de Belo Horizonte é 31. Você pode participar pelo facebook.com/questões.de-fé, tudo junto, sem acento, sem tio. Você pode participar também pelo WhatsApp. Devagarinho o pessoal vai se acostumando com o WhatsApp, que é 99642-8473. Está aí também no seu monitor, 99642-8473. E pelo e-mail, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. A ética humana não existe por si só. Ela sempre tem um pano de fundo, uma estrutura fundante que liga e referencia os atos particulares. Ainda que saibamos que as normas básicas da sobrevivência da espécie humana são inscritas na intimidade da natureza humana, isto não é suficiente para garantir a reta observância destas normas. Assim se expressa São Paulo na carta aos Romanos. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Romanos 1:20. São Paulo está dizendo, não tem desculpa aquelas pessoas que fazem as coisas erradamente, dizendo, mas não tiveram Deus, não tiveram a revelação, não sabiam os mandamentos. São Paulo diz, não vem com essa bobagem, não. A pessoa sabe, ser humano pela sua própria humanidade, a partir do momento em que ele tem o uso da razão, ele já tem aquelas coisas fundamentais de certo e errado, estão escritas no seu coração. O apóstolo define a revelação natural, pela natureza, como sendo autêntica e suficiente para ordenar moralmente o ser humano no caminho do bem. Quem mata, rouba, comete atos lesivos aos semelhantes, é culpado em qualquer circunstância e responderá por isto em função da sua condição humana. E não pelo fato de ser ou não religioso, por exemplo. Ele é religioso, mas desobedeceu à lei de Deus. Ou ele conhece a Bíblia, mas não a pratica. Não, pode nem ser religioso e nem conhecer a Bíblia, mas ele fez errado e sabe que fez errado. O ateu, o não religioso,
tem capacidade de saber naturalmente o que é certo e o que é errado e deve, como qualquer outro, evitar o erro e praticar a verdade. Naturalmente, é o mínimo, né? O fato de nós sermos cristãos não é para fazer o mínimo, mas é para ser santo. Posto isto, vamos refletir sobre a moralidade. Mesmo tendo formação moral, o ser humano falha. E quando não a tem, falha muito mais. Quando, por exemplo, o coração fica embrutecido pelo domínio dos maus instintos, pelos impulsos destrutivos, o homem se torna lobo para o outro homem. Homo homini lupus, provérbio latino atribuído a Plauto, pensador latino falecido no ano 185 a.C. Mas esta frase depois foi repetida por muitos outros. Alguns até dizem que ela é de Jean-Jacques Rousseau, mas não é. Aprofundando um pouco mais o pano de fundo referencial que oferece critérios para a moralidade humana, esse pano de fundo pode variar em várias categorias ou somar. Você pratica atos de bondade porque você compreendeu, porque você é cristão, porque você, enfim, tem vários motivos, mas nunca dispensa uma referência. Pode ser uma referência ideológica, uma referência religiosa, uma referência filosófica, uma referência da sua própria razão, chamada moral autonômica, livre e consciente. Um exemplo, a ideologia marxista, ela tem um código de conduta bem estruturado e consistente. Por exemplo, nesta ética marxista você pode roubar e matar, porém, desde que a finalidade seja a instauração de uma ditadura do proletariado que tem como objetivo chegar ao socialismo radical, a utopia como final da história, ou como nós cristãos chamamos reino de Deus, que é uma intervenção de Deus na história, eles não acreditando em Deus, dizem que é o homem que vai intervir e vai dar a plena felicidade e realização total. Uma moral ancorada, por exemplo, na ciência, fundamentalisticamente, permite, em função de total liberdade de pesquisa, atos que em outras referências seriam proibidos. Pesquisa com células-tronco, em nome da pesquisa científica, para saber o que funciona ou não, se pode. Nós, por exemplo, dizemos que não pode. Uma moral ancorada no lucro ou no acúmulo de bens, chamado capitalismo selvagem, também permitiria comportamentos que, para se conseguir o lucro individual ou lucro de uma empresa, atos que para eles estão certos, para nós ou em outras referências seriam errados. Por exemplo, aborto, eutanásia, abandono de pessoas indefesas e miséria. Por quê? Porque nestes casos você pode ter lucro. Quando, por exemplo, a eutanásia, o velho já não trabalha, não faz mais nada, não produz, etc., então deixa morrer, mata ou qualquer coisa parecida. O aborto você vende muita coisa, até sabonete, que são vendidos com material que sai dos embriões retirados abortivamente. Não tem problema, vão matar. Tira o meu prazer individual, pessoal, atrapalha o fato de eu querer ter o dinheiro para mim e não gastar com filho. Aborto. Então vejam bem, dentro de um horizonte, isso pode ser considerado certo. Nós não consideramos. Do ponto de vista da Carta de São Paulo aos Romanos, será errado. Porque no fundo, o ser humano sabe que não está certo e isto ele justifica a partir de um egocentrismo, de um egoísmo destrutivo. Independente de qualquer juízo que se faça, as referências são decisivas na escolha moral. Quando o povo perde todas as referências, começa a extinção de uma cultura, de um país, de um governo, de uma etnia, de uma religião e até da raça humana.
Se a autoridade maior é responsável por eliminar aquelas referências básicas de uma cultura, esta autoridade destrói, junto com as referências, aquele povo e instala o caos. Quando a educação, por exemplo, da moralidade sexual nas escolas atualmente, para adolescentes e crianças, é dada contra os arquétipos referenciais que são, para todos nós, a família, a religião, a cultura. Esta educação é destrutiva, porque elimina as referências primeiras de moralidade fundante da vida, destrói a ética fundamental, produz o vazio espiritual. Desta forma, se a criança aprende que agora pode fazer aquilo que na família não podia, aquilo que na igreja, na sua comunidade cristã estava errado, agora falam na escola para ele, desde 8, 9 anos, não pode fazer, não tem problema. Desconstrói todo o seu sistema de valores. Não é a pobreza ou miséria que leva um cidadão a drogar-se, a traficar-se, a prostituir-se, a estuprar, a matar, a roubar, etc. Não é. É a falta de referência. Ele não sabe mais o que está certo e o que está errado. Este cidadão perdeu todas as referências éticas por causa de uma educação equivocada. A situação torna-se gravemente preocupante quando promovida pelo próprio sistema de poder. Daí, a resistência dos atores deste sistema de poder em punir. Não pode punir, coitadinho. Em primeiro lugar, porque a justiça teria que punir esses atores, deputados, senadores, presidente da República, todos responsáveis, o MEC, todos responsáveis que fizeram e continuam operando na destruição das referências éticas que sustentavam, pelo menos, projeto de vida minimamente saudáveis.